Então, dando continuidade à nossa investigação filosófica, nós iniciamos com a problemática da modernidade a partir do conceito do racionalismo, entendendo as nuances de uma nova política ou de uma filosofia política, com o pai da filosofia política, que é o Maquiavel, e o pai da filosofia moderna, que é o René Descartes. Lembrando que averiguamos também a possibilidade do conhecimento através do racionalismo em Spinoza e na geometrização do mundo, também trazido pelo Leibniz. E hoje nós iremos nos debruçar sobre o conhecimento e a política em Thomas Hobbes e John Locke, dois pensadores importantes que contribuíram para o nascimento e também a consolidação do empirismo, outra corrente filosófica da modernidade que vai combater justamente as ideias do racionalismo e também irão dar grandes contribuições para a visão política. Então, nós temos duas problemáticas, a questão do conhecimento, a questão da gnoseologia, o que é que o homem pode conhecer, né, o ser humano pode conhecer, e também a questão da visão política na modernidade, tanto para o Thomas Hobbes como para o John Locke. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Então, nós iremos iniciar essa apresentação a partir desses temas que nós colocamos como essenciais para discutir sobre o conhecimento e também sobre a visão política. Nós iremos inicialmente fazer uma comparação entre o racionalismo e o empirismo, ver como o Hobbes concebe a compreensão do conhecimento e como é que nós geramos o raciocínio lógico, também na mesma percepção do Locke, como é que nós podemos entender o mundo através das realidades do pensamento por meio das investigações das ciências empíricas, das investigações que nós fazemos, e por fim nós iremos ver qual é a concepção de política, tanto para o Hobbes como para o Locke. Por que a sociedade é organizada por meio de um soberano, por meio das leis, por meio da organização da política? E nessa imagem que nós temos justamente do lado direito, nós podemos perceber alguém ali investigando, mais próximo do empirismo, né, investigando ali com a lupa de forma bem mais detalhada, e do outro nós temos alguém observando, utilizando os métodos racionais para entender aquelas letras que estão ali sendo decifradas, né? A imagem nos ajuda a perceber essa diferenciação entre o racionalismo e o empirismo. Dessa maneira, nós começamos com uma comparação entre o racionalismo e o empirismo. O que é que os racionalistas acreditam? O que é que os empiristas acreditam? Então, inicialmente, nós temos aqui a origem do conhecimento está na razão. Todo conhecimento já está dentro de nós, dentro da nossa razão, dizem os racionalistas, como nós podemos perceber justamente no cogito ergo sum, no penso logo existo do pai da modernidade, o filósofo René Descartes. Algumas ideias já nascem com o indivíduo, independentemente da experiência sensível. São chamadas de ideias inatas. Então, os racionalistas dizem que não precisamos necessariamente de fazer experiências da realidade para que essas ideias passem a existir na nossa mente. Elas já existem, estão adormecidas. Com o tempo, com o nosso avançar no conhecimento, nós vamos despertando essas ideias. Quem são os principais filósofos do racionalismo? Nós temos o René Descartes, com a sua concepção do penso, logo existo, o Spinoza, onde coloca que a única substância, Deus sive natura, é Deus, tudo é Deus, e o Leibniz, com a geometrização do mundo, como nós vimos em averiguações anteriores. E a partir desse momento, nós iremos nos adentrar nos filósofos empiristas. Por que eles se discordavam do pensamento racionalista? Então, o empirismo, né, eles dizem que a origem ou fonte de todo conhecimento está justamente na experiência sensível, nas nossas percepções, nas experiências que nós vamos fazendo com o mundo através do tato, do olfato, do paladar, da visão, porque essa percepção fundamenta, né, ela vai fundamentando nos órgãos dos sentidos e na percepção. Nós só temos a percepção sobre as coisas por causa dessas experiências que nós fazemos desde o nosso nascimento. As ideias possuem uma relação com a experiência sensível. Todas as ideias que nós criamos, elas não são novas,
mas elas estão relacionadas justamente com aquilo que nós entendemos sobre a realidade por meio dos nossos cinco sentidos. Então, eles vão valorizar justamente os sentidos, né? Os sentidos do olfato, do paladar, do tato, da visão, eles são altamente necessários para compreendermos o mundo. E aí nós começamos a imaginar que se nós não tivéssemos os cinco sentidos, como é que nós iríamos compreender o mundo? Né? Uma das grandes perguntas que os empiristas eles fundamentam a sua concepção da realidade a partir do empirismo. Quem são os principais filósofos empiristas? Nós temos o Francis Bacon, temos o Thomas Hobbes, o John Locke, o Berkeley e o Hume. Na exposição de hoje, nós iremos adentrar mais no pensamento do Thomas Hobbes e do John Locke. Posteriormente, nós iremos falar, nos debruçar sobre o pensamento do empirismo imaterialista do Berkeley e também da questão da ciência para o David Hume. Outra imagem que nos ajuda também a perceber essa distinção entre os racionalistas e os empiristas é quando nós pensamos lá na filosofia grega, na questão do Platão. O Platão que cria a teoria das ideias, a questão do mundo perfeito, né, do mundo inteligível, do mundo sensível, que ele faz uma síntese entre o Parmênides, que fala que o ser é, então se o ser é, ele não existe mudança, só pode ser o mundo inteligível, e o mundo sensível, que é o mundo onde nós percebemos o nosso dia a dia, nós envelhecemos, as coisas envelhecem, que é o mundo do Heráclito, que ninguém banha no mesmo rio duas vezes. O próprio Platão já traz essa ideia de racionalismo, onde a razão ela está muito mais perfeita do que o mundo sensível, o mundo que nós vivemos. Na modernidade, nós temos o René Descartes, que fala justamente das ideias inatas, porque no seu método cartesiano ele vai criticando os sentidos por meio da dúvida hiperbólica, por meio dos sonhos, que na verdade os sonhos eles são enganações, a ideia que ele constrói do gênio maligno, que pode ser que exista um gênio maligno que possa estar nos enganando. Então, nada nos garante que nessa realidade sensível as coisas sejam realmente exatas. Só pode existir uma coisa que não pode ser duvidada, que está sobre o crivo da dúvida, né? Que não pode estar sobre o crivo da dúvida, que é justamente o pensamento. E aí o Descartes ele traz esse alicerce, o penso, logo existo. Do outro lado, nós temos, claro, os filósofos posteriores ao Descartes, ao Leibniz, ao Spinoza, que vão justamente criticá-los, dizendo que sem a experiência, como é que nós viremos conhecer as coisas? Então, nós temos o John Locke, que nos fala da tábula rasa, como se desde o nosso nascimento nós fôssemos uma folha em branco, a nossa mente não tem nada, e nós iremos justamente construir o conhecimento a partir da percepção da realidade, através dos sentidos, do olhar, do tocar, do cheirar, do sentir a realidade que nos circunda. Temos também o Francis Bacon, que é empirista, com a sua célebre frase, saber é poder. Quanto mais nós sabemos sobre a natureza, mais nós estabelecemos uma relação de poder sobre a natureza, dominamos a natureza, e isso pode trazer benefício ao ser humano, e aí ele vai criticando ou criando a teoria dos ídolos para que nós possamos fazer uma saída dessa caverna, né, da teoria dos ídolos que todos nós vamos criando no nosso existir. Primeiro, os ídolos da tribo, né, que surgem nas comunidades como verdades dadas e também não são mais questionadas, são os dogmas que vamos criando, as teorias da caverna, né, a teoria do ídolo da caverna, que surgem na mente do indivíduo, a compreensão da realidade que vamos criando, e aí ela vai se fortalecendo e deixa de ser questionada. Também o do foro ou mercado, que pela linguagem são atribuídos palavras e coisas que não existem, ou também o contrário, e também o ídolo do teatro, relacionado às superstições, às crenças e os mitos que todo ser humano vai construindo durante o seu existir. Outro pensador é justamente o David Hume, que vai valorizar a razão, e essa razão da experiência, a experiência acima de todas as coisas, porque nada me garante que, mesmo pelas experiências, irá acontecer no próximo dia a mesma coisa que eu verifiquei. Então, a ciência ela está em constante mudança a partir das experiências. A experiência é a coisa mais
interessante para se analisar pelo método de conhecimento do mundo por meio do empirismo. Então, tudo é entendido através da nossa percepção. Nós temos as impressões, que são os dados fornecidos pelos nossos sentidos, pela visão, tato, olfato e paladar, e as ideias, elas são representações mentais dessas impressões que nós vamos fazendo, lembrando que a verificação ela está mais próxima da gente, mas as ideias que criamos às vezes se distanciam da nossa realidade, e a partir dela nós vamos criando novas hipóteses, e aí ele fala justamente da semelhança, da continuidade e da causa e do efeito, né, que é a análise que vai para se suceder novas hipóteses, novas realidades. Quem vai sintetizar o pensamento dos racionalistas e dos empiristas é justamente o Immanuel Kant, e aí ele vai dizer, olha, parem de brigar, uma coisa não existe sem a outra. Parece que vocês estão em dois extremos, uns dizem que é só a razão e outros dizem que é só a experiência. E quem vai fazer a síntese do nômeno, da coisa em si, e do fenômeno, que é a coisa que nós podemos perceber por meio dos sentidos, é justamente, posteriormente, o Immanuel Kant, que será também objeto de nossos estudos sequenciais, né, a partir desse galgar sobre a história da filosofia. Assim, nós temos inicialmente o Hobbes, que nasce em 1588 e morre em 1679, e nós colocamos aqui as principais ideias sobre a questão do conhecimento, como é que ele entende que o ser humano conhece as coisas. Então, nós pontuamos essa centralidade, né? Primeiro, o conhecimento e depois a questão da política. Nós temos o filósofo inglês Thomas Hobbes, argumentava que os sentidos são a origem do conhecimento, diferente dos racionalistas, tudo que nós conhecemos vem por meio dos sentidos. Os pensamentos e raciocínios são possíveis por causa das representações mentais que temos das coisas que estão fora de nós. Então, primeiro nós usamos o nosso tato, visão, olfato, paladar para conhecer o objeto, por exemplo, essa caneta, e aí nós vamos criando as representações mentais. Já aprendido uma vez desde a nossa infância, nós sabemos o que é uma caneta. Quando falamos a palavra caneta, nos vem a representação mental desse objeto, assim como eu falo árvore, ou caneta, ou gato, cadeira, mesa. Então, o Hobbes diz que nós criamos as representações mentais justamente porque nós fizemos a experiência desde o nosso nascimento. E aí nós temos uma imagem do filósofo Thomas Hobbes. Assim, ele nos diz que as representações mentais são produzidas pelos órgãos dos sentidos, quando nós vamos criando essas representações, desde a nossa infância, né? Quando somos bebês, crianças, nós vamos olhando, tocando, escutando as coisas, cheirando e sentindo o gosto. E a partir daí, essas representações mentais vão justamente calcificando no nosso ser, e aí nós sabemos o que é o salgado, o que é o doce, o que é o mais áspero, o que é o duro, o que é o mole. Nós vamos criando justamente por meio dessas percepções. O Hobbes vai se distanciando da visão do Descartes, das ideias inatas. Para ele também não existe essas ideias inatas. O que existe justamente é o homem na natureza, na sociedade, e ele vai, a partir das suas experiências sensíveis, por meio dos sentidos, vai construindo conhecimento. E ali nós temos uma pessoa olhando para a luz, nós temos uma pessoa lendo, nós temos uma pessoa investigando, e a partir desse momento nós começamos a nos perguntar, será que o Descartes realmente estava certo em relação às ideias inatas, o alicerce do saber ser justamente o pensamento? Mas será que ele não descaracterizou também o nosso corpo, as nossas percepções, a questão dos nossos sentidos? Então, a contribuição do Hobbes é muito importante e muito interessante para se consolidar o pensamento empirista, o pensamento justamente por meio da averiguação científica, por meio da experiência. Assim, ele vai dizer que depois que nós temos essa experiência dos sentidos, adquirimos as representações, e essas representações de ideias ou das coisas, e por meio delas nós podemos raciocinar, calcular e prever. Lembrem-se das ideias lá do pensador Francis Bacon, saber é poder. O Hobbes também está imbuído nessa verificação do mundo e da realidade, tendo em vista que
a razão, prever se vai chover, se vai ter meteoro, se vai ter algum cataclismo, se vai ter alguma coisa sobre a natureza, ou calcular as novas possibilidades, é altamente necessário para que o homem se desenvolva e acabe cada vez mais dominando a própria natureza. Então, uma das grandes contribuições do Hobbes trazer essa possibilidade de valorização também dos sentidos, para que o homem raciocine, calcule e preveja aquilo que pode acontecer no futuro, né, e também no presente, onde ele está ali inserido. Dessa maneira, ele fala do controle da natureza. É necessário justamente a evidência dessa ciência da modernidade para que o ser humano possa controlar a natureza. E é o que nós vemos ali nessa imagem, né? Tem uma pessoa regando uma planta. Então é necessário estudar quais as condições do solo. Será que o solo pode também perder nutrientes? Como repor esses nutrientes? Então, de acordo com Thomas Hobbes, a capacidade humana de prever e raciocinar nos permitiria controlar a natureza. Quanto mais eu controlo a natureza, mais ela vai me trazer benefícios. O objetivo da ciência seria ampliar o domínio do ser humano sobre a natureza. Lembrando que eles estão se distanciando também do conceito de natureza trazido pela Idade Média, que não necessariamente era de explorar por explorar, ou então de juntar essas riquezas das quais agora o Hobbes está imbuído com o surgimento das cidades, o desenvolvimento da burguesia, o desenvolvimento mais intenso do comércio. Então, é necessário que a ciência avance a partir também dos parâmetros culturais e sociais que o Hobbes está inserido. Quanto mais o ser humano conhecesse as leis da natureza e as relações de causa e efeito dos fenômenos, mais ele poderia dominar a natureza e utilizá-la em seu benefício. Quanto mais eu domino a terra, quanto mais eu percebo que plantar apenas um produto pode trazer a perca de nutrientes para o solo, quanto mais eu averiguar que vários produtos plantados no solo podem me trazer benefícios, isso vai me ajudar para o controle e o domínio da natureza. Então, o Hobbes ele vai justamente se distanciando desse pensamento racionalista, trazendo também uma grande contribuição para as experiências científicas que o homem vai tendo com a terra, com a natureza, com a política, com a sociedade que ele está inserido. Dessa outra forma, não muito distante do pensamento de Hobbes, nós temos o pensamento de John Locke, né? Ele nasce no ano de 1632 e morre no ano de 1704. E ele nos diz, de acordo com o filósofo inglês John Locke, o ser humano adquire ideias durante sua vida por meio dos órgãos dos sentidos, diferentemente dos racionalistas, que diziam que os sentidos eram enganosos. Então, Locke vai valorizar, ora, eu só conheço as realidades, sei o que é uma nuvem, uma árvore, os sons, o gosto, o paladar, eu só sei por causa dos sentidos. Imagine se nós não tivéssemos os sentidos. E aí ele vai bem mais longe, dizendo que quando nós nascemos como uma tábula rasa, ou uma folha em branco, onde as nossas impressões sobre a realidade vão construindo o nosso conhecimento. A mente de um recém-nascido é uma espécie de folha de papel em branco. O que está escrito nessa folha dependerá das experiências e percepção que ele obterá, né, durante o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Mas desde bebês nós somos uma folha em branco e nós vamos ali construindo o nosso conhecimento por meio dos nossos 5 sentidos. E aí nós temos uma imagem muito interessante, porque começam a se perguntar para o Locke, né, e ele também faz essas perguntas a si mesmo, como é que nós vamos criando ideias mais complexas. Então ele diz que a origem de nossas ideias está justamente na experiência, a qual pode ser de dois tipos. Nós temos uma experiência externa, né, fora de nós, através dos sentidos, os objetos que nós vemos, ouvimos, sentimos desde o nosso nascimento, e também nós temos uma experiência interna, dentro de nós, que é justamente a nossa capacidade de reflexão e de mudar as coisas a partir das nossas ideias. E aqui nessa imagem nós temos justamente o sujeito e o objeto. O objeto é aquilo que está fora de nós, o sujeito é o ser humano. A partir da experiência, nós vamos criando essa ideia, né? Essa ideia do que seja o objeto conhecido. E assim nós temos a sensação, que é
esse experimento externo, e também nós temos a reflexão, que é a nossa capacidade de juntar as ideias, né? E as ideias vão sendo das mais simples às mais complexas. Por isso que as crianças vão fazendo diversas perguntas bem simples. Depois, na adolescência, na idade adulta e madura, nós vamos colocando de forma mais complexa e mais encadeada essas ideias, e aí vai se desenvolvendo o pensamento mais rigoroso, mais metódico. Então, o John Locke dá essa grande contribuição, valorizando o empirismo, as experiências, né, por meio dos nossos sentidos. As ideias simples da sensação e da reflexão soa o material básico para o funcionamento da mente. Então, a nossa mente vai funcionando a partir dessa junção entre a nossa sensação fora de nós e a nossa capacidade de reflexão sobre aquilo que nós aprendemos durante toda a nossa vida. Depois de adquirirmos as ideias simples pela experiência, a mente as combina e as reúne, tornando-as cada vez mais complexas. E é justamente quando nós vemos nos quebra-cabeças, nos primeiros jogos infantis, nós percebemos que as crianças, nas suas fases de desenvolvimento humano, elas vão criando percepções mais complexas, né, de encaixe do quadrado, do círculo, do triângulo, a montagem de um quebra-cabeça, que às vezes é um gato, depois temos realidades maiores, né, a natureza, o mar, as árvores, as flores. Então, o Locke vai colocando nas suas ideias, né, no seu pensamento filosófico, a importância justamente de se valorizar os sentidos, de perceber como existe um desenvolvimento humano por meio da percepção dos sentidos. Mesmo que esses sentidos possam nos levar ao engano, como falava o filósofo René Descartes, nós percebemos que os sentidos também são altamente necessários para passarmos dessas ideias mais simples para as ideias mais complexas. E, terminando essa questão do conhecimento, tanto do Hobbes como do Locke, onde ambos são justamente empiristas, valorizam a experiência, nós passamos agora para as suas concepções políticas. Né? O que é que o Hobbes pensava sobre a sociedade, sobre a política? O que é que o John Locke pensava também sobre a política? E aí nós temos o Hobbes, né, que fala da necessidade do Estado, de um soberano para organizar a sociedade, e nós temos o John Locke, que ele não acredita muito nas ideias do Hobbes e acaba se distanciando desse pensamento. Então, nós temos a obra máxima do Hobbes, que se chama O Leviatã. O Leviatã é um monstro marinho que aparece descrito até nas Sagradas Escrituras, no livro de Jó, também nos Salmos, um grande monstro marinho, que o Hobbes traz como se fosse o Estado, na pessoa do soberano. Então, ele diz o seguinte: na obra O Leviatã, Hobbes descreveu o estado de natureza. Imagine o ser humano vivendo em um estado no qual não haja poder político e nem sociedade civil. Haveria sempre conflitos e o indivíduo teria que usar a força para se defender. E aí nós lembramos, quando nós vemos nos livros de história, o período dos homens das cavernas. Então, imaginemos que um grupo conseguiu uma determinada terra mais fértil. Com certeza esse grupo ele conseguiu, ele vai permanecer ali porque ele é mais forte. Mas esse grupo vai envelhecer. Então outro grupo vai se juntar com demais grupos e derrotar essas pessoas. O Hobbes diz que se no estado de natureza, sem um governante, as pessoas acabariam matando umas às outras. O homem é lobo do próprio homem. Então, para acabar com a guerra de todos contra todos e para preservar a própria vida, o ser humano teve que abdicar da sua liberdade e estabelecer um pacto, ou seja, um contrato social, no qual todo cidadão aceita se submeter a um soberano. Todos transferem para o soberano o poder de governá-los. Então, para solucionar esse medo de perder a propriedade privada, de perder o seu espaço, de alguém lhe matar e não ser punido, todos os seres humanos transferiram esse poder para o governante. E aí nós temos os reis, nós temos os presidentes, nós temos os prefeitos, os governadores. O Hobbes vai justamente sistematizar por que houve a necessidade desse contrato social. Já o John Locke, ele não acredita muito nessa questão de guerra de todos contra todos. E aí ele coloca uma questão muito interessante em relação ao papel do governante. Ele diz o seguinte:
De acordo com Locke, para acabar com os conflitos do estado primitivo, os homens se associaram e estabeleceram um contrato social para viver tranquilamente de acordo com as leis comuns. Os cidadãos não têm necessidade de transferir os seus direitos para o soberano, mas eles devem obedecer às leis sociais. Vejam que nesse tópico Locke está se distanciando do Hobbes. O Hobbes coloca que a centralidade é o soberano. O Locke diz que a centralidade são as leis. Todos têm que estar amparados pelas leis. A primeira lei de uma sociedade política deve ser o estabelecimento do poder legislativo, aqueles que fazem a lei, responsável pela elaboração das leis e ao qual todos os outros poderes devem estar subordinados, inclusive o soberano, porque vai que o rei, o governante da sociedade, seja alguém que pense apenas nos seus próprios interesses e acabe tirando as terras das pessoas que precisam. Então, o Locke vai apontar para uma solução eficiente, onde todos, inclusive o soberano, deve estar seguindo as leis. Se ele mesmo descumprir as leis, o soberano, ele será punido, assim como os demais também que transgredirem as leis da sociedade. Então, nós temos essa concepção de política, tanto para o Hobbes como para o Locke. Ambos são justnaturalistas, mas ambos têm uma visão diferente sobre a realidade. Ambos falam de contrato social, né, da possibilidade da existência da sociedade. O Hobbes diz por causa do medo, porque o homem é lobo do próprio homem, e o Locke fala que justamente pela necessidade da sociedade, é necessário que a sociedade esteja abaixo das leis. As leis estão acima da sociedade. Inclusive, o soberano deve se submeter às leis. E aqui nós temos na capa do livro do Thomas Hobbes, o Leviatã, sempre aparece essa imagem, um soberano imponente com o báculo, que representa o poder do rei, e na outra mão nós temos a espada, que representa justamente o poder militar. Ora, quem é que dá legitimidade para o soberano governar? É cada um dos indivíduos. Por isso que a roupa do soberano é montada aqui pelos indivíduos, que onde nós cedemos a nossa liberdade para o governante, para o rei, para aquele que está administrando o poder, e ele vai justamente trazer essa paz que nós necessitamos para não perdermos a propriedade privada, ou então para não perdermos a nossa vida em luta daquilo que almejamos. Então, o Hobbes vai fazendo esse diagnóstico e coloca justamente esse soberano, ele chama de Leviatã, que é esse monstro marinho descrito desde os tempos bíblicos, só porque ele traz que o Leviatã é justamente esse grande monstro que é o soberano, que está na pessoa do governante. Dessa maneira, nós temos uma música muito interessante, que é um rock nacional que sintetiza o pensamento do Thomas Hobbes, onde ele fala que o homem é lobo do próprio homem. E aqui nessa imagem nós podemos perceber, né, o homem que se assemelha ali ao lobo, nessa visão bem negativa do ser humano que o Hobbes traz, essa visão que ela já é pontuada desde o Maquiavel, onde o ser humano é egoísta por natureza, e também nessa outra imagem, onde nós temos duas pessoas dando as mãos, né, parece que estão em paz, que estão conciliadas, mas ambas escondem alguma coisa, e atrás delas tem justamente um porrete, ou seja, elas estão lutando pelo poder. E o Hobbes, ao analisar esse estado de natureza, ele diz que desde o surgimento da sociedade até os dias atuais do Hobbes, né, e aí nós podemos fazer uma atualização também para os dias odiernos, que o pensamento de desejo pelo poder ou do egoísmo, ele é inerente ao ser humano. Então, nós passamos agora justamente para essa música, e após a música nós daremos continuidade ao pensamento do Hobbes e do John Locke. Em que os homens em suas tribos eram iguais. Veio a fome e então
Houve tempo em que o homem sobre a terra viveu em paz. Desde sempre tudo é motivo pra juventude cada vez mais. O homem é o sempre em busca do próprio gozo e todo o zelo ficou pra trás. Nunca cede e nem esquece o que aprendeu com seus ancestrais. Não perdoa e nem releva, nunca vê que já é demais. O homem é o tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Cheios de fome, então na guerra pra alimentar-nos como animais. Não houve tempo em que o homem por sobre a terra viveu em paz. Desde sempre tudo é motivo pra juventude cada vez mais. Então, nós percebemos justamente na letra dessa música a proximidade que nós temos do pensamento do Thomas Hobbes, ao falar justamente dessa necessidade da criação do Estado, com medo de que o homem mate a si próprio, porque o homem é lobo do próprio homem, pelos seus desejos egoístas, e para que a sociedade não entre numa guerra de todos contra todos, é criado justamente o soberano, como nós percebemos nessa imagem, o Leviatã. Diferentemente do Hobbes, nós temos o pensamento do John Locke, né, e aí nós colocamos o John Locke e a política. Ele também aceita essa concepção do justnaturalismo, da questão do estado de natureza, onde nós criamos um pacto, né, o pacto para que entremos numa sociedade sem conflitos. E ele diz que a sociedade civil se constitui justamente por meio desse contrato social, assim também como Hobbes pontua a necessidade da criação desse contrato social, das regras, das normas, mas o Hobbes coloca que o soberano é quem vai justamente ditar as leis e, de certa forma, o soberano está acima ou equipar, ou na mesma equiparação das leis. Já o Locke, ele difere do Hobbes, porque ele vai primeiro repudiar essa ideia de guerra de todos contra todos no estado de natureza, né, as pessoas não iriam estar se matando constantemente, e ele diz que o contrato é de consentimento, né, todos nós nos consentimos desde da formação da sociedade a esse contrato social para vivermos as regras sociais, e não de submissão. Lembrando que o Hobbes, nós estamos submetidos ao soberano porque nós temos medo da guerra de todos contra todos. Assim, os direitos naturais subsistem para limitar o poder do Estado.
né? E aí esses direitos naturais são as leis que são criadas e o próprio soberano está justamente abaixo das leis. Caso o governante não busque o bem público, e aí é muito pertinente esse pensamento do John Locke, caso o próprio governante ele coloque os desejos egoístas de soberania para ele e a sua família, é resguardado o direito de revolta. Então, as pessoas que estão ali cedendo o seu poder, a sua liberdade por meio do contrato social, elas têm a liberdade de se revoltarem contra o soberano. E aí essa característica de Locke, ela se distancia do pensamento justamente do Hobbes, porque se houver uma revolta no pensamento de Hobbes, o soberano vai criar as leis necessárias e, por meio da força, impor justamente as suas condições e eliminar os revoltosos. Já para o Locke, não, é necessário que, se o governante não esteja atendendo ao bem público, que haja, sim, as revoltas, as manifestações, para que se mude essa situação de governo, né? Que se mude o governante, que se mude as leis. Dessa maneira, nós finalizamos o pensamento do John Locke e do Thomas Hobbes, tanto sobre a questão do conhecimento, a questão do empirismo, a necessidade de se conhecer o mundo através das experiências, dos nossos 5 sentidos, das percepções sensíveis, né, dos 5 sentidos, e também a concepção política, tanto do Hobbes no seu livro Leviatã, e também do John Locke ao colocar a questão das leis como garantidoras de uma sociedade onde nós colocamos a nossa liberdade por meio do pacto social. E aí nós vamos vendo que as duas formas de se estudar a própria filosofia, a história da filosofia, onde nós iniciamos pela filosofia antiga, passamos pela filosofia medieval, estamos agora no segundo momento da filosofia moderna, inicialmente com a filosofia racionalista, agora os empiristas, e posteriormente nós iremos ver a filosofia contemporânea. E também a outra forma de se estudar a própria filosofia, né, por meio dos temas, onde o próprio termo filosofia é um tema pertinente, principalmente onde nós vamos averiguando os conceitos que são formados pela filosofia nos vários períodos históricos da filosofia. Nós temos até o Félix Guattari, que fala que a filosofia é uma fábrica de conceitos, no seu livro O que é Filosofia. Nós temos a ética também como um dos temas da filosofia, o próprio ser humano, a ciência, a felicidade, a política, como temas inerentes ao pensamento humano, que é uma das formas de se estudar a filosofia por meio de temas e também pela história da filosofia, como nós estamos fazendo nesses breves apontamentos sobre a filosofia. E, posteriormente, nós passaremos, claro, sobre alguns temas pertinentes da filosofia, onde nós traremos várias visões de pensadores. E aí nós temos a Mafalda explica a filosofia, essa curiosidade investigativa de entender tanto as várias matizes filosóficas, as várias correntes de pensamento filosófico. Lembrando que podemos falar de filosofia ou filosofias, já que é um espaço diverso, né? Várias possibilidades de se entender o mundo. Assim, nós encerramos justamente com essas duas obras desses dois autores, Iniciação à História da Filosofia dos Pré-Socráticos ao Wittgenstein, da 13ª edição Rio de Janeiro, Jorge Zahar, do Danilo Marcondes, que é um livro excelente, uma compreensão simples, que nos dá a possibilidade de adentrarmos com maior profundidade sobre a história da filosofia, e esses dois livros do Ricardo Melani, O Diálogo, Primeiros Estudos de Filosofia, a 2ª edição São Paulo Moderno 2018, e O Encontro com a Filosofia, que trabalha justamente temas de filosofia, 2ª edição São Paulo Moderna 2018. Lembrando que nós iremos dar continuidade ao pensamento empirista nas próximas observações, com o pensamento do bispo anglicano George Berkeley, sobre a questão do empirismo imaterialista, já que nós pensamos que todo o empirismo parte da matéria, da observação do objeto. Berkeley vai se diferenciar falando de um empirismo não materialista, que é o conceito que nós trazemos das ideias que nos são colocadas sobre a matéria. E também nós temos o empirismo do David Hume, que é um dos grandes expoentes da filosofia da ciência,
que coloca em evidência justamente a questão da experiência. Lembrando que experiências repetitivas do nosso dia a dia não nos garantem necessariamente que na próxima experiência acontecerá da mesma forma. Por acordarmos todos os dias e vermos o sol nascer, nada me garante que amanhã acontecerá o mesmo fenômeno observado, né? Então, por isso que ele vai colocar na centralidade a necessidade da experiência, dando a grande contribuição para a ciência e para a filosofia da ciência, quebrando justamente com o senso comum, que às vezes coloca a ciência como um dogma, como uma realidade fechada, sem novas possibilidades. Através do pensamento do David Hume, nós encontramos que a ciência ela vai galgando novas observações, novas experiências e está em constante construção no espaço de conhecimento. Então, encerramos por aqui e nos encontraremos justamente na próxima investigação filosófica através do pensamento do Berkeley e do David